Então, hoje eu queria compartilhar com vocês um tema que Deus colocou no meu coração. E o tema de hoje é: não pare no meio do caminho. Eu não sei como é que tem sido a sua jornada ao longo da vida, mas geralmente existe até um postzinho que circulou por aí na internet, que tem o seu objetivo, né? Onde você está hoje, e o seu objetivo, onde você gostaria de chegar. E geralmente você espera que seja uma linha reta, assim, né? Cheguei. Mas geralmente é assim, né? Altos, baixos, sobe um pouquinho, baixo, 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 sobe mais, aí reto, desce, sobe, vai. Chuva, tempestade, trovão, baixa de novo, até você chegar no seu objetivo. Não é assim? Quantos aí? Levanta aí a mão, para eu não me sentir sozinha aqui na minha jornada, nos meus processos. Mas se você tivesse que decidir, você decidiria uma linha reta para chegar no seu objetivo? Quantos? Só para eu ter uma noção. Alguém? Algumas pessoas decidiriam uma linha reta. Mas eu vou te colocar agora para pensar. Quando você tem uma pessoa lá no hospital, à beira da morte, existe aquela linha da vida lá. A pessoa só está viva porque os traços estão subindo e descendo, subindo e descendo. Se a pessoa morreu e dá aquele pi final, o que acontece? Já era. Morreu. Então, o que eu quero te dizer hoje é: agradeça a Deus. Se a sua vida está com altos e baixos, é porque você está vivo. Amém? Processos, vales, montanhas, todos nós temos. Amém? E é isso que nos mantém vivos. Porque se você não passasse pelo vale, você não conheceria o Deus que supre em meio ao vale. Se você não passasse pelas montanhas, você também não conheceria o Deus que provê diante da abundância da vida. Então, a nossa jornada ela é bem emocionante, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de emoção, né? Quando eu vou para os parques, eu gosto de ir naqueles brinquedos mais... Aquele assim que roda, roda e volta de costas e depois dá outro loop de cabeça para baixo e apaga a luz. O pior, eu estou indo nele. Eu gosto de sentir adrenalina, né? Já o meu marido, ele disse que a vida já é muito emocionante para ir nesses brinquedos, né? E tem que ter alguém lá embaixo filmando e cuidando das crianças. Então, ele é essa pessoa. Então, por favor, se a gente for no parque, se alguma mulher aí, né, que gosta das aventuras, quiser ir comigo, eu preciso de companhia. Então, para começarmos, eu queria que a gente lesse Gênesis, capítulo 11, do 27 ao 32. Gênesis 11, 27 a 32. Nós vamos falar sobre a vida de Terá. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arão. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era a filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Amém? Até aí, né? Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Olha só que interessante. Terá, né, era o pai de Abraão. E ele tinha um objetivo de ir de Ur dos Caldeus para Canaã, a terra prometida. Só que no meio desse percurso, como nós falamos aqui,
acontece uma grande tragédia. Ele tinha 3 filhos, né? Abraão, Naor e Harã. Então, o seu filho Harã, ele morre. E aí, como que a gente fica quando acontece uma tragédia dessas? Porque o normal da vida é um filho enterrar um pai. E não um pai enterrar um filho. Eu acho que nenhum de nós está preparado para enterrar um filho. Porque a lei natural da vida é que o filho enterre os seus pais, os seus avós. Então, foi um tempo de mudança na vida de Terá. Talvez por isso ele decide sair de Ur dos Caldeus, que era uma cidade idólatra, e ele vai em direção a Canaã, com todos os seus filhos, noras, jumentos e todos os seus pertences. Eu fico imaginando como que era a mudança naquela época, né? Porque hoje a gente pega um trailer, a gente põe tudo ali no trailer, vai dirigindo tranquilo. Naquela época não era assim, não. Você se mudou do Brasil, provavelmente você só trouxe 2, 3 malinhas, não é isso? Só as suas roupas. Mas, naquele período, ele pegava bois, jumentos, cabras, esposa, filhos, todos os seus pertences. Eu imagino que via os camelos, né, cheio das suas riquezas. E eles partiram em direção a Canaã. Todos os filhos já estavam encaminhados, né? Os filhos tinham casado, porém, ele passa o luto do seu filho Harã. Ele tinha um sonho bem desafiador, sair daquela terra para ir para uma terra distante. E, às vezes, a gente precisa ter cuidado com a falta de foco. Porque o texto diz que ele saiu de Ur para chegar em Canaã. Só que quando ele chegou na terra de Harã, e no hebraico vai fazer uma pequena diferença, porque um Harã é Harã e o outro é Arã, com o som mudo mesmo. Então, provavelmente não era o mesmo nome do filho, mas com certeza deve ter tido uma referência para ele, uma lembrança, né, da morte do filho, porque ele parou naquela terra. E aí, de repente, ele perdeu o seu foco. Ele estava indo para Canaã, mas de repente talvez ele ficou relembrando do seu passado, relembrando da dor, da perda do seu filho, relembrando o seu luto, e ele se estabeleceu ali. E o interessante é que toda pessoa frustrada, ela tem uma justificativa. Porque o texto diz, ele estava indo para Canaã, mas ele se estabeleceu em Harã. Então, toda pessoa que tem um sonho e ela está frustrada, ela acaba dizendo assim, eu tinha um sonho de ter um filho, mas eu não tinha dinheiro, mas eu não consegui ir adiante, mas eu tenho muito trabalho, mas eu tinha um sonho de botar um negócio, mas então você culpa os outros. Uma pessoa desestimulou, disse que eu não tinha jeito para o negócio, e hoje eu estou trabalhando para os outros. Então, ou você vai culpando os outros por aquilo que era um sonho seu frustrado, ou você culpa Deus, que Deus não permitiu, então deixa para lá. Ou você culpa a si mesmo, eu não sou capaz. E aí você vai dando desculpas de acordo com o tempo. E aí nós colocamos a culpa em alguém. Eu não sei quantos aqui conhecem o Homer Simpson. Ele tem uma frase clássica que diz assim, né? A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Não é assim? Então é assim que a gente faz. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Para que a gente não sofra os danos da nossa autorresponsabilidade. A culpa é minha, eu vou botar no pastor, porque o pastor está ali na frente. A culpa é minha, eu vou botar na minha mãe, porque se ela tivesse feito assim, assim, assim. E você vai dando desculpas. A culpa é do meu marido, porque se ele investisse mais na minha vida, aí eu seria assim, assim, assim. Ou a culpa é dos meus filhos, que eu tenho filho, tenho que ficar em casa. E você vai dando desculpas. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer,
arruma uma desculpa. Geralmente é assim. Então, provavelmente você tem promessas de Deus, sonhos, objetivos que provavelmente não se cumpriram ainda. Quantas vezes o Senhor coloca promessas no nosso coração e a gente cria um vislumbre assim de como vai ser? Eu não sei na sua cabeça, mas na minha é assim, Fantástico Mundo de Bob, né? Eu vou para os Estados Unidos e eu vou chegar naquela igreja e em tanto tempo eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo e aí quando você chega não era nada daquilo que você imaginou, né? De repente você se vê fazendo faxina, de repente você se vê sem dinheiro e você achou que ia para a Disney toda semana e de repente você nem foi ainda, né? Então, o castelinho ele cai muitas vezes. Porque nós criamos expectativas e acabamos colocando a culpa em Deus, porque as expectativas não se cumpriram. Mas nem sempre Deus falou que ia ser daquele jeito. Quando Deus te dá uma palavra, vai, Ele te fala para ir, mas Ele não idealizou, Ele não disse exatamente como ia ser. Porém, Ele promete que nós teremos a presença dEle em todo o tempo, que é o mais importante. Então, a gente começa bem a corrida, mas algo acontece. Os obstáculos da vida vão roubando os seus sonhos, vão te trazendo cansaço, decepção com pessoas. Aqui, eu acho que não tem ninguém, não, decepcionado com pessoas, né? Feridas ministeriais, né? Em igrejas que talvez você passou, que não acreditaram em você, que investiram na sua vida e, de repente, puxaram o teu tapete. Confusão, desilusão, e aí você não começa a perder a sua fé. Muitos não estão aqui nessas cadeiras que você está vendo agora porque foram frustrados. Existe uma parcela muito maior de crentes desviados, né? Talvez até dos crentes que estão na igreja. Então, infelizmente, as pessoas criam suas expectativas. Mas o que eu quero te dizer hoje é que Deus, Ele não te frustra. Deus, Ele nunca vai te frustrar, porque Deus é bom. Repita assim, Deus é bom. Então, Ele não pode te frustrar. Sabe quem é que frustra? Você se frustra por causa das expectativas que você coloca em Deus e nas pessoas. Você se frustrou porque você criou um castelinho encantado na sua cabeça que seria assim, 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 assim. E porque Deus deu a palavra, mas você ainda não cumpriu toda ela, você acha que Deus falhou. Mas veja, para Abraão, quantos anos duraram para que ele tivesse realmente o seu filho Isaque. Primeiro, Deus falou para ele que ele seria pai de multidões. E ele era completamente... A esposa era estéril. E depois de um tempo, a esposa pede para deitar com a serva Agar. E ele tem um filho. Depois de um tempo, ele diz, Senhor, quem vai ser o meu herdeiro? Eu não posso ter filho. Será que vai ser o meu escravo, Eliezer? Porque naquela época, né, um escravo ele poderia ser um herdeiro. E ele não via a promessa se cumprindo. E Deus disse, não, vai ser de você e da sua esposa. Até que anos depois de Ismael, chega Isaque. Então, a gente quer tudo assim, né? Quem diz que a gente não quer cozinhar, a gente passa no fast food e compra uma comida pronta, rápida, para que em 3 minutos está na minha mão e eu como em 5 e pronto. Resolveu. Só que com Deus não é assim. Porque o trabalho que Deus está fazendo é em você. Deus estava tornando Abraão a pessoa que iria se preparar para ser um pai de multidões. Imagina se ele promete num dia e ele dá no outro. Imagina como que Abraão iria receber essa sua responsabilidade para ser um pai na fé de toda uma nação, de todo um povo. Hoje nós estamos aqui aprendendo da sua história, porque um dia Abraão passou pelos seus processos. A cada ano que ele esperava e a promessa não se cumpria, ele ia treinando a sua fé para confiar mais no Deus que prometeu. Passavam mais alguns anos e Deus dizia, Abraão, você é o pai de multidões. Imagine que o nome dele, Abrão, era pai exaltado.
Olha que ironia. Deus coloca o nome de Abrão, de pai exaltado, mas ele não podia ter filhos. Então imagine ele chegando, como é seu nome? Abrão, pai exaltado. Você tem filhos? Não, não tenho filhos. Imagine o vexame que ele passou diante das pessoas. Imagine a vergonha de carregar uma promessa que o tempo passava e não se cumpria. Talvez as pessoas até riram dele. Olha, pai de multidões, ele não pode ter nenhum filho, como é que ele vai ser pai de multidões? Meu Deus, está ficando louco mesmo. É assim que as pessoas pensam de você. Está ficando louco, ó, ficou crente, agora está, ó. Como é que tem uma palavra que me chama, que fala às vezes, que é, sabe assim, quando você é devotado demais para uma coisa, quase idólatra, né? Mais ou menos isso. Ai, obcecada, idólatra, você vai se tornando, né? As pessoas acham que você está louca da cabeça. Então é isso que eu quero te dizer. Deus não te frustra. Então pare de tirar as suas expectativas, aquelas suas expectativas frustradas, depositando em Deus. Por quê? Porque Ele não te frustra. Jó 42:2 vai dizer assim: eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para Jó ter falado isso, foi somente depois ele ver Deus face a face. Porque Deus tinha tirado a sua família, tinha tirado a sua saúde, tinha tirado os seus bens, tinha permitido que ele ficasse doente. O diabo pediu permissão para Deus para fazer tudo aquilo com Jó. E mesmo assim, no final, ele reconhece: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se foi plano de Deus, vai se cumprir. Agora, se não foi, infelizmente foi uma profecia, uma profetada, né? Aquelas profecias que a gente recebe, que você só vai saber mesmo se foi de Deus ou não no dia que você estiver à beira da morte. Se não se cumpriu, é porque não era de Deus, né? Então, por isso que a gente tem que desenvolver uma intimidade com Deus e não esperar as profecias, as profetadas dos irmãos. É Deus que tem que te falar o caminho. A profecia maior é a palavra de Deus. Uma outra profecia que vem, e eu amo profecia, né? Ela vem somente para confirmar aquilo que Deus já está colocando no seu coração. Amém? Então, Terá passou pela dor do luto, perdeu seu filho Arã e se estabeleceu naquela terra. Sabe quando a gente acha que a ferida foi curada, mas aí de repente alguém fala uma palavrinha e você se vê novamente sofrendo por toda aquela ferida do passado que te falaram, que te fizeram, que aprontaram contra você. Eu acredito que Terá passou por esses sentimentos. E de repente, ele se viu ali com a ferida aberta novamente. Então, o que eu quero te dizer é que você não pode deixar que os sentimentos falem mais alto do que a convicção no seu interior. Porque senão, você vai desistir no meio do caminho. Se você não tem as promessas de Deus bem alicerçadas, se você não tem um foco, se você não é perseverante, no dia do seu desânimo, você vai olhar e vai dizer, não valeu a pena. O Davi aqui conta muito, que a gente recebeu muitas palavras desde o ano 2000 para vir para a América. E a gente saiu anotando, né? Tem um notes que tem várias palavras, acho que mais de 20 palavras. E tem quem falou, o dia que falou, o que falou. E aí, quando a gente chegou nos Estados Unidos, que a gente achou, vai ser lindo, né? Vamos chegar lá e vai ser maravilhoso. Já para começar, a gente não foi enviado pela igreja que a gente seria enviado, né? 20 dias antes, disseram, não vamos mais enviar. Já estava tudo programado, tudo vendido, carro e tudo. E a gente ficou, não vão me enviar. E eu fiquei sem chão, Davi também. Já começou por aí, né? Os planos, os castelinhos encantados já caiu aí. Então, a gente não pode criar uma expectativa falsa.
daquilo que Deus não falou. Ele falou que nós viríamos, ele não falou como seria, quem enviaria, com qual igreja seria, o que faria. Isso ele não falou. Assim como falou para Abraão, sai da tua terra. Ele não disse, dobra a esquerda, dobra a direita. Eu imagino que eles iam olhando para o céu, né? Naquele tempo não tinha nem GPS, imagine. Então eles iriam olhando para o céu e de repente se norteando mais ou menos por aquilo que Deus estava direcionando. Bem mais difícil do que hoje. E Filipenses 3, 13 e 14 vai dizer assim, irmãos, não pensem que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esqueça do que se foi. Esqueça das expectativas frustradas. Esqueça do que fizeram no passado. Tem gente aprisionada por uma palavra de 20 anos atrás. De 10 anos atrás me feriram. E por isso hoje eu não sirvo mais na igreja. Porque me feriram. E você fica alimentando aquela dor. Sabe? Aquela doença ali, lambendo as feridas. Eu não estou dizendo que não é importante você passar pelo seu processo, sofrer. Mas dê um prazo. Até o luto naquela época tinha um prazo. Se era um mês, se eram algumas semanas, 6 semanas, não sei, ou 6 meses. Mas dê um prazo para você parar de sofrer e deixar Deus agir na tua vida, o novo que Ele tem para a tua vida. Deixar vir sobre você. Amém? Isaías 43, 18 e 19 vai dizer, não vos lembreis das coisas passadas. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então esqueça do seu passado. Deixa Deus tratar a ferida e continua caminhando. Abraão, então, agora tinha... Abrão, né? Ele tinha 2 opções. Continuar com seus pais na terra de Harã ou partir para Canaã, segundo a palavra que Deus lhe deu. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. O que esse texto nos ensina é que nós não podemos nos mover por afetos, por sentimentos. Porque essa amiga aqui é ela que vai me conduzir no momento, ela que vai passar comigo as minhas crises. E você se move por sentimentos e quando você vê, você se fere com aquela pessoa porque você depositou toda a sua confiança nela. E você quer carregar pessoas com você que Deus não quer mais. Aquela estação já passou. E como nós somos difíceis de quebrar os vínculos. Esses dias eu fui bem apedrejada na internet porque eu coloquei lá um texto que dizia: aprenda a quebrar vínculos. E aí as pessoas só nos chamaram de santa, né? Mas disse que é absurdo, porque Jesus, ele ensina a perdoar, e Jesus não sei o quê, Jesus aceitava todo mundo, e isso e aquilo. Aí eu fui dando exemplos, né? De, por exemplo, Abraão e Ló. Teve um momento que ele carregou Ló com ele, e Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela. E ele levou o sobrinho com ele. Chegou lá na frente, deu B.O. E Deus disse, você está livre para ir por aqui, você vai por aqui, escolha a sua terra, você escolhe a sua, e amém. Amém por isso. Nós temos que aprender a abrir mão de pessoas que muitas vezes não estão contribuindo com o plano que Deus tem para a nossa vida. Elas estão sendo um peso para a nossa vida, elas estão sendo bênção para você. E você quer carregar porque se sente culpado, porque, se eu não caminhar mais com ela, eu vou estar em pecado. Não, meus irmãos, a gente tem que ser maduro o suficiente para saber que existem pessoas que cooperam, existem pessoas que não. Existem pessoas que nunca vão acreditar no chamado que Deus tem na tua vida. E elas só vêm para te criticar, para te roubar, tirar o foco. E simplesmente você vai perdendo o foco porque aquela pessoa
está te contaminando, não está te ajudando a cumprir o teu propósito. Então, não se mova por afetos. Às vezes, você deposita confiança em alguém, a pessoa quebra a confiança. Você deposita todas as suas cartas na pessoa e você vê que as suas cartas eram para ser depositadas só em Deus e não em ninguém nessa terra. Isso não quer dizer que você não possa confiar. Você tem que confiar nas pessoas, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? E Ele se move através do corpo. Então, Deus mantém a promessa para aqueles que mantêm a sua aliança com Ele. Deus manteve a promessa na vida de Abrão, ainda que Terá se estabeleceu em Harã. Deus mantém a promessa na sua vida, independente se as pessoas falharam, se o teu pai saiu da rota, se a tua mãe saiu da rota, se o teu pastor se desviou. Deus mantém a promessa na sua vida, porque a promessa é para você. Deus tinha uma promessa para Abrão. O pai dele se desviou da promessa, ficou, se estabeleceu ali. Ele ia para Canaã, mas ele resolveu ficar ali. E o Deus que deu a promessa para Abrão foi fiel para conduzi-lo até o seu destino. Olha só que interessante, Atos 7, do 2 ao 4, vai dizer assim: E ele disse, irmãos e pais, ouçam. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio dos teus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a essa terra onde vocês vivem. Olha só que interessante. Deus não foi pego de surpresa com a desistência de Terá em continuar a jornada. Deus não foi pego de surpresa. Ai, meu Deus, o Terá ia para Canaã, não vai mais. O que eu vou fazer com Abraão agora? Deus em crise lá no céu, pensando, como é que eu vou fazer agora que Terá desistiu? Não, Deus já tinha falado na Mesopotâmia com ele, que ele teria que sair da casa de seus pais. Ou seja, Abrão não sabia que seu pai ia desistir, mas Deus sabia e já fez uma promessa que ele seria capaz de cumprir. Amém? E aqui eu quero falar para você o significado dos nomes. Terá significa atraso, errante. E Harã significa lugar seco ou estéril. Então, olha só, Terá estava errante pelo seu caminho por conta do seu luto, por conta das suas prisões emocionais. E ele se estabeleceu em Harã, que é um lugar seco, um lugar estéril. E o que eu quero falar para você é que quando você fica além do tempo que Deus te mandou num local, quando você anda errante pela vida sem propósito, você também vai se tornar estéril. Porque Deus está te mandando você fazer algo, você ir para algum lugar, você sair de um lugar, ou você se desconectar de uma pessoa, mas você continua na desobediência, e o que Deus faz? Ele torna aquela pessoa estéril. Ele permite, né? Ele não torna. Foi a pessoa que se permitiu ficar estéril, porque ela não quis seguir o caminho que estava no coração para seguir. Mas Abraão, no hebraico, significa pai honrado. No hebraico é Avram, mas quando é Abraão, não acrescenta um A, acrescenta a letra rei. E é Avraham. E o que isso quer dizer? Essa letra rei, no hebraico, ela é um sopro. Então, olha só que tremendo, que eu estava assistindo uma aula hoje, e a Carla Damasceno, ela é professora de hebraico, ela falava assim: Abrão, para se tornar Abraão, ele precisava de uma porção, um sopro de Deus sobrenatural para cumprir o seu propósito dali em diante.
Porque somente sendo um pai exaltado, ele não ia conseguir. Ele precisava que Deus acrescentasse uma letra no seu nome, a letra rei no hebraico, que ia trazer um sopro de Deus, um plus de Deus, para que ele entendesse que Deus agora seria o seu pai, já que Terá, ele adorava a deuses pagãos. Então Deus já sabia de toda essa história. Ele já sabia, já fez a promessa para Abraão, porque Terá ia desistir quando chegasse em Harã, por causa da morte do seu filho Harã. Então Deus faz a promessa antecipada para Abraão. E chega ali, ele se manifesta a ele de uma forma diferente. E ele muda o seu nome, ele muda a sua identidade. Porque ele estava dizendo, até aqui, como Avram, você consegue. Mas da partir de aqui, você tem que ser Abraão. Ou seja, você só vai conseguir com o meu sopro. E a partir de agora, Abraão, eu serei o teu pai. Você vai desligar dos seus laços familiares. Talvez você saiu do Brasil, você se desligou da sua família e você está lutando para entender as coisas de Deus, mas na verdade você está ligado ainda com seus pais. Você está querendo voltar para lá. Você está querendo que eles venham, porque você não entendeu que a partir de agora é Deus que é o seu pai. Chega de pedir conselhos lá para o papai, para a mamãe. E não é que não seja importante. A honra deve haver até o seu último dia de vida. Mas tem coisas que é de Deus que você recebe. Porque a partir do momento que você se converte e você entende que Deus é o seu pai, você entregou seu coração para Ele, as leis que regem a sua vida são as leis espirituais. Você não é mais filho do João e da Mariazinha. Você é filho de Deus. E se o pai disser, filho, eu não acho que você deveria ir agora, mas você é casado, é crente, é obediente ao Senhor, você vai dizer, pai, eu respeito a sua decisão, mas Deus está falando que eu tenho que ir. É isso que a gente precisa entender. Foi isso que Abraão entendeu. Pai, eu respeito o Senhor, eu sinto muito a morte do meu irmão, mas eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir porque o Senhor está me mandando. E agora é uma questão de vida ou morte. Se eu desobedecer, eu vou pagar um alto preço. Então, eu vou. E essa letra rei também no hebraico, ela significa passado, presente e futuro. Então, Deus naquele momento, quando ele via a separação de Abraão do seu pai, ele estava olhando lá para a criação, quando ele criou Adão, e que tudo estava destruído quando Adão desobedeceu. Ele estava olhando para o presente momento de Abraão, naquele momento de ter que se desligar do pai. E ele estava olhando lá para frente no futuro, quando ele saberia que da descendência de Abraão viria uma semente, que ele iria levantar um povo, e que daquele povo viria a semente, e daquela semente viria Jesus. Amém? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Deus muda o nome de Abraão, não é só uma letra A. O português ele empobreceu, né? O que a Bíblia realmente queria dizer. E Deus ele não nos decepciona. Amém? Ele continua sendo fiel. E quando a identidade de Abraão foi mudada para Abraão, Deus dá uma nova autoridade para ele. Que agora ele diz, você não é mais pai exaltado, você será o pai de multidões. Só que ele não tinha filho ainda. Então imagine as crises que ele passou para sustentar essa fé. É por isso que ele é chamado pai na fé, né? Só tem fé quem tem crise. Talvez você está reclamando, mas o dinheiro não está chegando e eu não estou conseguindo um emprego e a minha empresa não chegou e o documento não está chegando. Só tem fé quem passa pela crise.
Então, talvez Deus esteja trabalhando na sua fé, porque a fé só vai crescer se você enfrentar um momento de crise com ânimo e esperança, sabendo que Deus vai suprir. Amém? E talvez até hoje você se viu como pai dos seus filhos, seus 2 filhinhos em casa. Ou talvez você não tem filho ainda e você se vê muitas vezes limitado. Mas Deus está querendo tirar o teu campo de visão de você mesmo e dizer, eu tenho muito mais para você. Você é um pai de uma célula que você está querendo ser, mas eu quero você um pai de multidões, de uma nação. O que eu quero fazer é muito maior, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Para de sonhar pequeno, porque Deus tem sonhos maiores para a sua vida. Se o seu sonho, ele parece impossível de realizar, provavelmente que é um sonho de Deus. Porque o sonho de comprar uma casa, todo mundo consegue comprar uma casa. Não todo mundo, mas se você com esforço, com planejamento, você for ao longo dos anos, você consegue. Mas se tem um sonho impossível, não, eu quero fazer um instituto, de comprar uma terra de 1 milhão, 10 milhões de dólares, provavelmente creia que esse sonho é de Deus. E Ele vai dar o recurso para você fazer. Porque os sonhos, quando eles são de Deus, se você persevera neles, eles parecem impossíveis aos olhos humanos. Assim era para Abraão. É impossível eu ser um pai de multidões. Eu não posso ter e a minha esposa é estéril. Depois ele ficou sem vigor e a esposa estéril. Foi aí que Deus agiu. Amém? Então Deus quer que você aumente o seu nível de confiança nele. Deus quer que você aumente a sua confiança no Deus que pode prover todas as coisas para a sua vida. No Deus que vai ser, não o teu pai terreno, o Deus que vai te mostrar o caminho, o Deus que vai te direcionar quando você não souber o que fazer, o Deus que vai te prover quando você não tiver dinheiro, o Deus que vai alimentar a sua fé. Ele precisava ser totalmente dependente para chegar nesse lugar que ele chegou. Então Deus quer aumentar a tua autoridade, mas para isso você tem que abandonar algumas coisas. Abandonar o seu medo, as suas ligações emocionais, abandonar o seu peso, o seu receio de dar um novo passo. Às vezes você tem que abandonar parentes, pessoas tóxicas também do seu lado. Existe uma música que diz assim: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Amém? Não pare de crer. Os discípulos estavam lá lavando as redes, deixado o barco lá encostado, quando Jesus disse: volta para o barco, lança mais fundo, caminha mais um pouco, vai, coloca a rede desse lado, num lugar mais profundo. Às vezes você quer tudo de Deus, mas não entra num nível de intimidade com Ele, para que Ele possa te revelar os segredos do coração dEle. Jeremias 33:3 vai dizer que se nós buscarmos a Ele, Ele vai nos revelar segredos ocultos que ninguém conhece. Olha só que Deus maravilhoso. Salmo 32:8 vai dizer: te instruirei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Eu vou ler agora uma historinha que eu escrevi uns anos atrás e talvez você vai se identificar. Numa noite escura, em meio a um temporal, a Clara estava procurando
o seu baú velho e empoeirado. Ela havia perdido há muito, muito, muito tempo. Um baú esquecido. Ela não sabia onde ele estava. E ela ficou procurando, até que deram dicas para ela, porque ela não sabia mesmo onde estava. Teve um dia que ela criou coragem e ela decidiu pegar o seu baú. Ela começou a tirar as teias de aranha que estavam ao redor. De repente, ela ouviu uma voz. Clara, não adianta. Você não é capaz. Ela ficou com medo, prosseguiu, respirou fundo, abriu o baú. Clara ouviu novamente a voz. Já faz muito tempo, Clara. Deixa isso para lá. Desiste. Cada vez mais ela ficava desmotivada. Quando abriu o baú, a menina achou todos os seus sonhos que haviam sido deixados de lado. Sonho de ter uma casa, sonho de ter filhos, sonho de casar. Cada vez mais ela se desmotivava. O sonho de ter um documento, o sonho de ter um ministério. E Clara chorou, pois seus sonhos estavam empoeirados. Eles não faziam mais parte da sua vida. Clara fechou o baú, começou a chorar e de repente Clara ouviu a voz. Por que você está chorando? É que eu não tenho mais sonhos. E o que você achou dentro do baú? São sonhos esquecidos pelo tempo. Mas eles estão lá ou não estão? Sim, eles estão. Então o que você acha de trocarmos os nossos baús? Eu tenho um baú com novos sonhos para você. Todos os seus sonhos, me dê os seus sonhos. Eu vou colocar nesse baú. E nós vamos trocar o baú. Eu vou te dar o meu baú de sonhos, para que os seus sonhos permaneçam e você vai me dar o seu. Porém, você tem que me prometer uma coisa. Toda vez que a voz do medo, você ouve mais a voz do medo do que da sua fé, você impede que os seus sonhos se realizem e você se torna cada vez mais desanimada e frustrada. Então, eu estou te dando esse baú para que você volte a sonhar. Amém? Amém, queridos? Não pare no meio do caminho. Eu queria que você se colocasse de pé. E se o Senhor falou o seu coração, se você tem parado nesses dias, se você tem estado desanimado, se você está frustrado, ou se você parou no luto, ou se você está totalmente bloqueado numa palavra lá de trás, de 10 anos atrás, eu quero te convidar aqui na frente, seja qual for a sua situação. O que o Senhor está dizendo para você é que você não pode parar. É que as palavras não podem te paralisar. É que o medo não pode te estagnar. É que você não pode ficar olhando para trás demais para a morte de Arã. Deus tem novos sonhos. Deus tem coisas novas para você. Mas você precisa dar um passo e dizer: Senhor, é daqui para frente. Senhor, eu deixo para trás as coisas que me paralisam, que me bloqueiam. E daqui para frente eu vou caminhar numa nova atitude de fé com o Senhor. Amém? Enquanto o Cássio vai cantar essa canção, você pode vir aqui na frente que nós vamos orar. E no nome de Jesus, você vai continuar a caminhada de uma forma mais fervorosa, de uma forma completamente diferente de como você estava. Sabe por quê? 1 ano atrás, nós já estávamos aqui na igreja e eu recebi essa palavra de uma amiga.
eu tinha sonhos engavetados de 5 anos atrás, onde uma pessoa chegou para mim e começou a criticar a minha identidade. Você não é boa nisso. Você não é uma boa líder. Você não sabe ensinar. Você quer aparecer. E aquela palavra me pegou de uma forma tão forte que eu continuava fazendo o ministério, mas no fundo eu não acreditava que eu iria compor canções, que eu iria continuar fluindo na presença de Deus. Eu fui paralisada por uma palavra. E aquelas palavras ficavam martelando na minha cabeça. Você não é capaz, você não vai conseguir. E eu tinha aquelas músicas escritas ali no meu caderninho, no meu baú velho, dos sonhos esquecidos. E um dia, eu estava numa reunião de oração, e uma amiga estava sendo usada por Deus de uma forma linda, e eu disse assim, no meu pensamento, se o Senhor está usando essa pessoa, faz ela vir falar comigo e falar daqueles sonhos esquecidos, que só o Senhor sabe. Eu não pronunciei uma palavra, eu pensei tudo isso que eu estou falando para vocês. Depois de alguns minutos, a pessoa veio em direção para mim, segurou na minha mão e disse assim, eu vejo um baú velho, um baú como esse aqui, ó, dos sonhos esquecidos. E dentro do baú está saindo várias notas musicais. Eu vejo muitas notas saindo, eu não sei o que é isso. Eu sei que você canta e tudo, porém, eu vejo que o seu poço está entulhado, sabe? Como se pessoas tivessem te entulhado e falado coisas e palavras e você não consegue colocar isso para fora. Mas Deus, Ele quer desentulhar esses poços. E ela começou a falar e eu chorando. No final, falei para ela, é exatamente assim que eu me sinto. Eu estou aqui servindo a Deus, pastora na igreja, louvor e tal, mas eu não creio mais que as promessas vão se cumprir. E ela disse, não, Deus me mostrou, você não pediu confirmação? Deus falou, amém. 1 ano depois, né, dessa palavra que eu recebi, na verdade, uns 4 meses atrás, Deus começou a me incomodar. Tira as músicas do papel, vai gravar as tuas músicas. E eu disse, Senhor, será? E eu procurei um produtor e eu disse, eu vou fazer, porque se o Senhor falou, é na capacidade do Senhor sobre a minha vida, né? Ele me capacitando. E eu comecei, e para honra e glória de Deus, eu estou gravando essas músicas para te dizer hoje que Deus é o Deus que cumpre suas promessas. Não importa o tempo. Ah, Senhor, mas eu já estou velha. Ah, Senhor, mas não apareceu o marido. Ah, Senhor, mas o ministério não é para mim. Ah, eu não tenho idade. O Senhor te diz, Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Não é no seu tempo, é no dele. E talvez você está bicuda lá com Deus porque você diz, não foi no meu tempo, eu também não quero mais. É Ele que sabe quando você está preparado ou não para a obra. Amém? Por mim, eu já teria gravado lá atrás. Já até gravei um CD uns 12 anos, 10, 15 anos atrás. Mas não era isso que o Senhor queria. Ele queria fazer de outra forma. De outro jeito. E eu tenho que aceitar. Senhor, é desse jeito? Senhor, amém. Senhor, amém. É nesse tempo? Amém. Amém.